Olá pessoal, vamos começar a ver as regras de derivação. Então, as regras de derivação de uma função y que é igual a f de x, elas vão seguir aqui a definição de derivada. No caso aqui, y' que é igual a f' de x é igual ao limite. A gente vai utilizar essa fórmula aqui, f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Vamos começar pela função constante. Então vamos relembrar aqui o gráfico da função constante, porque a partir dele já vai dar para a gente entender a derivada da função constante. Então vamos considerar aqui uma função constante. Aqui ela vai passar na ordenada C aqui, no caso aqui f de x que é igual a c. E o que a gente percebe aqui no gráfico é que a inclinação ela é zero. As retas tangentes vão ter inclinação zero. E como se trata de uma função constante, ela não vai variar e a taxa de variação vai ser zero. Então, para a função constante y, que é igual a c, nós vamos ter que a derivada vai ser zero. Vamos fazer agora uma pequena demonstração desse fato. Então, nós temos a função constante y que é igual a c, e aí vamos usar a nossa definição de derivada. Então, y' vai ser igual a limite, aí aqui vai ficar f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Então vai ficar y' igual a limite. Aí observe que a imagem na função constante, a imagem de qualquer elemento vai ser a constante aqui. Então a imagem de x mais h vai ser a constante c, e aqui no caso f de x é igual a uma constante, então vai ficar c menos c sobre h, isso quando h tende a zero. Daí nós vamos ter que y' vai ser igual a limite, c menos c vai dar zero, vai ficar zero sobre h quando h tende a zero. E daí nós vamos ter que esse limite aqui, limite de zero dividido para h vai dar zero quando h tende a zero. Então fica o limite de uma constante, que é a própria constante, que no caso aqui essa constante é zero. Então assim fica que quando a função é uma função constante, a derivada vai ser zero. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma função f de x que é igual a 7, que é uma função constante. Então a derivada f' de x vai ser zero, pelo que nós acabamos de ver. Vamos agora para a função identidade. Então a função identidade é f de x que é igual a x. Vamos fazer o gráfico aqui para também procurar entender a partir do gráfico já o valor dessa derivada. Então o gráfico da função identidade é uma reta que passa da origem, uma reta crescente aqui, e ela faz um ângulo de 45 graus, ou seja, a inclinação dela, o m, vai ser igual a tangente de 45, e tangente de 45 é igual a 1, ou seja, a sua inclinação vai ser igual a 1. Então, para a função y, que é igual a x, a derivada y' vai ser igual a 1, que a derivada é justamente a inclinação da reta tangente. Observe que as retas tangentes a essa reta vão também ter inclinação de 45 graus, cuja tangente é 1. Então, aqui nós vamos ter que a derivada de y, que é igual a x, vai ser y' que é igual a 1. Vamos agora para a função f de x, que é igual a x².
Então vamos mostrar que a derivada de y, que é igual a x quadrado, vai ser y' que é igual a 2x. Então aqui vamos utilizar a definição de derivada, então vai ficar y', que é igual a limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Então isso vai ser igual a limite, aí f de x mais h, onde tem o x aqui na fórmula de f de x, eu vou colocar x mais h, e aí no caso vai ficar x mais h ao quadrado. Então aqui nós vamos ter x mais h ao quadrado, menos f de x é x quadrado, sobre h, quando h tende a zero. Então aqui vai ficar limite, aí aqui a gente vai desenvolver o quadrado da soma, vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e aqui menos x quadrado, isso tudo, sobre h, quando h tende a zero. Então, continuando aqui, nós vamos ter limite. Aqui nós podemos cortar x quadrado com menos x quadrado. E observe que o h, ele é comum aqui. Então, eu vou colocar o h em evidência. Aí, dentro do parênteses vai ficar 2x. h ao quadrado dividido por h vai dar h. Isso sobre h quando h tende a zero. Aqui no caso nós vamos poder cortar o h. E aí nós vamos calcular agora esse limite. Limite de 2x mais h quando o h tende a zero. Observe que o h vai a zero aqui. E nós vamos ter o 2x aqui. Então o resultado desse limite vai ser 2x quando h tender a zero. Ou seja, aqui, quando a minha função for y que é igual a x quadrado, a derivada vai ser 2x. Então é mais uma fórmula que nós vamos ter no processo de derivação. E nós podemos seguir com as funções potência. Então, por exemplo, x ao cubo. Aqui eu não vou colocar a demonstração, mas para a função x ao cubo, a derivada vai ser y', que vai ser igual a 3x quadrado. De maneira geral, nós vamos ter a seguinte fórmula aqui para uma função potência. Então, se eu tenho uma f de x que é igual a x elevado a m, a derivada vai ser m vezes x elevado a m menos 1. Observe que esse m ele vai para frente multiplicando, e o novo expoente ele fica m menos 1. Então essa vai ser a fórmula, a regra da potência para as funções potência. Essa regra aqui ela vai funcionar para todo m real. Essa demonstração aqui a gente também não vai fazer. E o que eu pretendo fazer é colocar essas demonstrações em videoaulas separadas. Vamos agora para alguns exemplos. Então aqui a letra A, vamos calcular a derivada, vai ficar y', e aqui a gente vai aplicar a regra da potência. Então observe que quem está fazendo o papel do m aqui nesse exemplo é o 4. Então o 4 vai para frente multiplicando, vai ficar 4x. Aí o nosso expoente ele vai diminuir de 1, vai ficar 4 menos 1. Então aqui nós vamos agora concluir, vai ficar 4x, e aqui 4 menos 1 dá 3. Vamos para o próximo exemplo. Aqui vamos fazer logo diretamente. Então aqui o 7 vai para frente, vai ficar 7x, e o expoente aqui diminui de 1, vai ficar 7 menos 1 vai dar 6.
Então a derivada de x à sétima é 7x elevado a 6. Vamos para esse exemplo aqui, x elevado a menos 1. Então vamos usar aqui a regra da potência. Aí observe que quem está fazendo o papel do m aqui é o menos 1. Então esse menos 1 vai para frente, vai ficar menos 1x. E o expoente aqui, ele vai ficar menos 1, menos 1. Observe que o m aqui, ele está fazendo o papel do menos 1. Então aqui no expoente nós vamos ter menos 1 e menos 1 aqui da fórmula. Então nós vamos ter menos, aí no caso aqui x elevado a menos 2. E aqui, essa potência com expoente negativo nós podemos escrever também em forma de fração, então vai ficar 1 sobre, no caso aqui vai ficar x ao quadrado. E aí a gente observa que aqui y igual a x menos 1, nós podemos escrever assim, y igual também em forma de fração 1 sobre x. E aí a derivada dessa função aqui vai ser y', que é igual a menos 1 sobre x quadrado. Então nós vamos guardar essa fórmula aqui, que ela também vai ser bastante utilizada. Então a derivada de 1 sobre x vai ser menos 1 sobre x quadrado. Vamos para o próximo exemplo. Aqui a derivada de 1 sobre x quadrado. Observe que 1 sobre x quadrado eu posso escrever na forma de potência, então vai ficar x elevado a menos 2. E agora nós podemos aplicar a regra da derivação, a regra da potência. Então aqui nós vamos ter que y' vai ser igual a menos 2, o expoente vai para frente aqui, vezes x elevado a menos 2 menos 1. Então vai ficar menos 3 aqui. E aí nós podemos escrever agora essa potência em forma de fração. Então vai ficar menos 2 vezes 1 sobre x, aqui no caso ao cubo. Então vai ficar menos 2 sobre x ao cubo. Vamos para o próximo exemplo. Então aqui nós temos f de x, que é igual a x elevado a 1/3. Observe que quem está fazendo aqui o papel do m é 1/3. Então aqui nós vamos ter f' de x como sendo igual, aí observe que 1/3 vai para frente multiplicando, vai ficar 1/3 de x, e aqui o expoente vai ser 1/3 menos 1. Observe que a gente está comparando aqui o 1/3 com o m. Então vai ficar 1/3, fica aqui na frente multiplicando, e o expoente vai ficar 1/3 menos 1. Daí nós vamos fazer as contas, vai ficar 1/3 x elevado, aí aqui a gente faz 1/3 menos 1, fazendo a conta aqui vai dar menos 2/3. Nesse próximo exemplo aqui nós temos y que é igual a raiz de x, e de imediato não dá para usar a regra da potência, mas aqui no caso a gente observa que raiz de x ela pode ser escrita na forma de potência com expoente fracionário. Então aqui vai ficar x elevado meio, x elevado a meio. E daí vamos agora aplicar a regra da potência. Então vai ficar y', aí observe que esse meio vem para frente, vai ficar meio vezes x, e aqui no expoente vai ficar meio menos 1. Então nós vamos ter meio x elevado, e aqui meio menos 1 vai dar menos meio. E agora nós podemos voltar a escrever essa potência aqui com expoente negativo em forma de fração. Vai ficar meio vezes, aí aqui vai ficar 1 sobre x elevado a meio. Aqui
aqui no denominador. E no caso, aqui vai ficar meio, 1 sobre, aí x elevado a meio eu posso escrever novamente em forma de raiz. Então vai ficar x elevado a meio vai ficar raiz de x. Ou seja, o resultado aqui vai ficar 1. 1 vezes 1 vai dar 1 sobre 2 raiz de x. Agora nós podemos resumir isso da seguinte forma. Então a função y, que é igual a raiz de x, a derivada y' vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de x. Então essa fórmula aqui também nós vamos separar, guardar, porque ela vai ser utilizada com uma certa frequência. Vamos agora para o nosso último exemplo. Então aqui é y, que é igual a raiz cúbica de x². Aqui eu não posso aplicar ainda a regra da potência, mas a gente transforma essa raiz numa potência de expoente fracionário. No caso aqui vai ficar x elevado a 2 terços, e aqui a gente aplica a regra da potência. Então esse 2 terços ele vai para frente multiplicando, então vai ficar 2 terços de x, e o expoente vai ficar 2 terços menos 1. Então daí nós vamos ter que y' vai ser igual a 2 terços, aí aqui vai ficar x elevado, 2 terços menos 1 vai dar, fazendo a conta, aí vai dar menos 1 terço. Então aqui nós vamos ter 2 terços, aí essa potência com expoente negativo eu posso escrever na forma de fração, então vai ficar 1 sobre x elevado a 1 terço, e isso vai ficar igual a 2 terços. Aqui eu posso escrever a minha potência aqui com expoente fracionário na forma de raiz, então vai ficar raiz cúbica de x. E isso vai dar, no caso aqui vai ficar 2 vezes 1 dá 2 sobre 3 raiz cúbica de x. Na próxima videoaula vamos continuar com outras regras de derivação. Até lá, então.